Oi, galerinha, eu aqui de novo, professora Thaís Birk, professora de literatura, e nesse vídeo nós vamos tratar de duas escolas que se desenvolvem no campo da poesia, que são o parnasianismo e o simbolismo. Eu deixei para tratar essas duas escolas literárias assim juntas, justamente porque são, né, escolas literárias que vão trazer para a gente aqui um estudo mais denso sobre a poesia, em cima de poemas. Porém, embora elas estejam juntas aqui, sendo tratadas juntas, elas são escolas literárias muito diferentes uma da outra. O parnasianismo é uma escola literária que faz parte das escolas literárias realistas. Lembra lá do realismo e do naturalismo, onde se buscava tratar a realidade do Brasil, a realidade da sociedade brasileira. O Machado de Assis lá, né, tratando daquela classe média ou daquela burguesia ou pseudo-burguesia brasileira, e o Aloysio de Azevedo, então, tratando das classes mais baixas, das mazelas sociais do país. O Machado de Assis usando uma linguagem mais rebuscada, embora sempre usando a ironia, e o Aloysio de Azevedo trazendo, aproximando a linguagem da linguagem falada por aquelas personagens ali apresentadas na obra dele, que é o povo brasileiro, trabalhador, desempregado, a galera que ganha mal, a galera que vive em condições precárias, que não tem uma moradia própria, tá? Então, o parnasianismo, ele é colocado como escola realista juntamente com o realismo e o naturalismo. Eu tô tendo aqui um probleminha técnico e minha gatinha quer brincar com o fio aqui do equipamento, tá? Então, qualquer acidente eu já peço desculpas antecipadamente a vocês. Bom, por que o parnasianismo é considerado uma escola realista? Porque vai tratar das coisas concretas. E o que são essas coisas concretas? Qualquer coisa que seja concreta, como uma porta, como um vaso, como essa almofada, como a mesa aqui onde eu estou apoiando meu material. Só que o parnasianismo vai fazer isso usando uma linguagem muito especial. Primeiro, os parnasianos, eles têm uma obsessão por forma fixa de poesia, principalmente por sonetos. O que é o soneto? É aquele poema composto de 4 estrofes, sendo que as duas primeiras estrofes, elas têm 4 versos e as duas últimas estrofes têm 3 versos. Além disso, eles vão priorizar também as rimas ricas. O que são rimas ricas? Quando eu rimo palavras que pertencem a classes gramaticais diferentes. Por exemplo, um substantivo rimado com um verbo, um adjetivo rimado com um advérbio. Por exemplo, o substantivo dia rimado com o adjetivo fria. Isso é o exemplo de uma rima rica. Além disso, os parnasianos, eles também vão utilizar palavras difíceis, palavras raras. Eles vão usar um vocabulário muito rebuscado. Então, provavelmente, quando a gente começa a ter um contato com a poesia parnasiana, a gente vai precisar do auxílio de um dicionário ou ali do Google para encontrar o significado de certas palavras e daí então conseguir absorver ou extrair, né, o sentido do poema, da poesia. Além disso, rimas ricas, vocabulário rebuscado e da forma fixa, eles vão. O lema máximo dos parnasianos é a arte pela arte. Então, eles buscam a beleza, mas não a beleza através do sentimentalismo, do sentimento que a gente pode encontrar no poema, mas a beleza através da palavra, o texto bem construído, a rima bem construída, a métrica bem construída, a forma bem construída. Então é a partir dessa forma concreta, dessa forma tátil, que eles vão buscar a excelência poética, né? A beleza máxima através da palavra. Então a gente vai encontrar comumente poemas parnasianos que falam sobre coisas banais, como de fato uma porta, um vaso ou uma pomba. Eu coloquei aqui no material gráfico de vocês 3 poemas parnasianos. E por que 3 poemas?
No parnasianismo brasileiro, a gente tem um grupo de 3 autores que são conhecidos como a Tríade Parnasiana, que é o Alberto de Oliveira, o Raimundo Correia e o Olavo Bilac. Este último, Olavo Bilac, inclusive, ele é autor do nosso hino à bandeira. Então, eu sei que hoje em dia, né, já não é muito comum a gente estudar hinos e cantar hinos na escola, mas além do hino nacional, nós também temos, né, outros hinos aqui que fazem parte, né, desse conjunto de símbolos da nossa nação. O hino à bandeira é um deles e é de autoria do Olavo Bilac. Eu não vou fazer a leitura dos 3 poemas, porque vocês têm eles aqui no material para fazer a leitura de vocês. Mas o primeiro poema que eu trago para vocês é o Vaso Grego, do Alberto de Oliveira. E ele é, de fato, um poema sobre um vaso grego. Tá? Então ele vai ali, esta de áureos relevos trabalhada. Então, olha só, áureos relevos, né? Áureos relevos está falando, esta de áureos relevos é este vaso com relevos dourados, trabalhados, de divas mãos, brilhante copa, um dia já de aos deuses servir como cansada, vinda do Olimpo a um novo deus servia. Então ele está falando de um vaso grego que em outros tempos servia aos deuses gregos do Olimpo. Então olha só, tem essa retomada aos temas clássicos, né, lá da Grécia Antiga, mas ele está falando basicamente de um vaso. Então, no lugar de falar dourado, né, relevos dourados, ele fala áureos relevos. No lugar de falar vinda do Olimpo ao novo deus servia, era o poeta de Teos que a suspendia. Olha, Teos, aqui escrito com letra maiúscula, era o poeta de Teos. Teos aqui remetendo a Deus, né, significando Deus. Então, era um poeta de Deus que a suspendia, que segurava esse vaso grego. Então, e hora repleta, hora esvaziada, hora repleta, hora cheia e hora vazia. Então a gente vê aqui que tem um trabalho na linguagem, a escolha de palavras, que para alguns, né, quem não está acostumado com essa linguagem poética, pode tornar a leitura um pouco difícil. Porém, ela é fundamental para justamente enriquecer o nosso vocabulário, né, nos enriquecermos culturalmente. Então não custa nada dar uma lidinha e aquelas palavras que a gente não conhece, aquele vocabulário que a gente não domina, a gente utiliza esse recurso aí maravilhoso, né, que é o dicionário ou o Google, para fazer a pesquisa, certo? Outro poema que eu trago de exemplo para nossa aula é o poema As Pombas, do Raimundo Correia. E daí o poema começa: vai-se a primeira pomba despertada, vai-se outra mais outra, enfim dezenas. Das pombas vão-se dos pombais apenas. Raia sanguínea e fresca a madrugada. Raia sanguínea e fresca a madrugada. Então aqui é um poema sobre as pombas que estão levantando voo no início da manhã. Basicamente isso, né? O que é isso? Raia sanguínea e fresca a madrugada, que ele está falando do clima da madrugada, o céu provavelmente avermelhado ainda pelo nascer do sol, a temperatura mais fresca, mais amena que a gente encontra durante a madrugada, tá? Mas ele está falando basicamente de pombas que estão levantando voo, que estão saindo do pombal ali para iniciarem o seu dia. Percebem como então essa poesia se utiliza de uma linguagem rebuscada para falar de coisas cotidianas, para falar de coisas simples, para falar de coisas absolutamente banais. Peço desculpa mais uma vez aqui pelo vídeo tremendo, mas alguém quer muito brincar, então eu vou mostrar para vocês o que ela faz. Ó, eu jogo o brinquedo e ela busca e traz de volta e eu tenho que jogar de novo. Bom, vamos para o nosso terceiro poema de exemplo. Se chama o Soneto 8, do Olavo Bilac, tá? E ele fala da Via Láctea, que também é uma coisa concreta, né? Uma galáxia. Então ele diz: ora direis ouvir estrelas, certo, perdeste o senso, eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto e abro as janelas, pálido de espanto. Aqui o Olavo Bilac, nesse poema, ele apresenta uma outra característica bem legal do parnasianismo, que é a sinestesia. O
que é a sinestesia? É quando a gente tem sentidos trocados. Então, assim, uma cor que tem gosto, uma cor que tem cheiro, uma sensação térmica que provoca uma sensação sonora que aguça um outro instinto. Então, quando a gente tem esses instintos trocados, né, isso é uma experiência sinestésica. E o Olavo Bilac, ele se utiliza muito da sinestesia nos seus poemas, né? Então, aqui, que para ouvi-las, né? Então, ora ouvir estrelas. A gente não ouve estrelas, a gente vê estrelas, certo? Então, aqui a gente tem um exemplo de sinestesia. Bom, o simbolismo já é uma escola literária completamente diferente, porque enquanto o parnasianismo ele é esvaziado de sentimento, de sentimentalismo, ele vai falar dessas coisas banais, dessas coisas comuns, o simbolismo não. O simbolismo ele vem carregado de subjetivismo, ele vem carregado de sentimentalismo, mas ele também faz uso de uma linguagem muito rebuscada e ele também busca essa forma fixa de poema, rimas muito bonitas, né? A gente vai ter a repetição de sons nos simbolismos, a repetição de vogais como S, né? Então é comum a gente ver a repetição de vogais não, perdão, de consoantes como S, a repetição de vogais como a vogal A ou a vogal I. Então a gente vai ter essa repetição de sons na poesia simbolista. E por que ela é chamada de poesia simbolista? Porque ela usa elementos para simbolizar sentimentos. Um exemplo disso, o eu lírico tá triste porque a amada morreu. Para expressar essa tristeza dele, esse sentimento que ele está sentindo, essa dor, ele vai se apropriar, por exemplo, da natureza. Tem um poema que diz: hão de chorar por ela os cinamomos. Então, né, a amada morreu. Ele está chorando por ela, mas ele está dizendo que os cinamomos, as árvores, vão chorar. Então, não só o eu lírico se entristece, mas todo o ambiente, toda a natureza ao redor dele se entristece junto e expressa essa tristeza, esse sentimento que paira no ar através dessa mudança do ambiente, dessa transformação do ambiente. No simbolismo, esses elementos da natureza, como o céu, as plantas, os animais, a neve, a chuva, são muito comuns para simbolizar, para retratar, para desenhar, né, ou ilustrar esses sentimentos vividos, então, pelo eu lírico. Eu coloquei aqui alguns trechos de poemas, tá? Aqui a gente tem um poeta muito importante do simbolismo, que é o Cruz e Souza. É legal também a gente ressaltar que o simbolismo é uma escola literária que vai revelar para a literatura brasileira poetas fora do eixo Rio, São Paulo, Minas Gerais ou Bahia. Então a gente vai começar a ver poetas do sul do Brasil, como por exemplo aqui do Rio Grande do Sul, ou de Santa Catarina, do Paraná também, a ganharem destaque na literatura, né? Então essa região do Brasil que não exportava, né, para as outras regiões artistas e poetas, começa a surgir, a aparecer, né, como um lugar que produz arte, que produz literatura. Então a gente tem aqui o Cruz e Souza, que é um poeta muito importante desse período. É um poeta negro também, é importante ressaltar, porque o simbolismo ele acontece ali naquele momento fim da escravidão, logo depois da escravidão, então numa sociedade tomada de preconceito, né, contra a pessoa negra, e ele é um poeta que consegue esse destaque, e ele é um poeta que passa por uma tragédia pessoal muito grande, com a perda da esposa, com a perda dos filhos, então a gente sabe que de fato o eu lírico, né, através ali dos poemas dele, de alguma maneira também refletem essa carga sentimental que o próprio poeta carrega, certo? Eu coloquei nos slides para nós, né, alguns trechos de poemas. Fiquem livres para procurar mais obras, mais textos, mais poemas para entenderem melhor o que é o simbolismo, né, esses poemas simbolistas.
Outra característica é que a sinestesia, mesmo que aparece lá no parnasianismo, também vai aparecer no simbolismo. E além da sinestesia, aqui a gente vai ter a religiosidade, o misticismo, o espiritualismo, a transcendentalidade. Eu não sei se eu falei essa palavra certa agora, nossa, mas enfim, né? Esse ser que transcende, esse amor que transcende. O que é transcender? Eu amo em vida, minha amada morre, mas o nosso amor permanece. Então esse amor transcende a vida, ele vai para além da vida, tá? Tem um outro poema muito legal do simbolismo que eu particularmente adoro de paixão, que se chama Esmalha. E ele diz assim: quando Esmalha se perdeu, pôs-se na torre a chorar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. Eu vou deixar aí para vocês a dica desse poema, peço que vocês procurem e leiam ele, porque eu acho ele divino, falando ali de uma mulher, né, de uma personagem que, tomada pela loucura, fora de si, ela encontra a lua no céu e ela encontra a lua no ar, né? Ela acredita que pode voar e, buscando alcançar a lua do céu, ela acaba encontrando a lua do mar. Fica aí a dica pra gente ler, pensar, sentir, né? Nada de se entristecer, lembrando que isso é arte e a arte ela vem justamente para mexer com os nossos sentimentos de alguma forma. Certo? É isso por hoje, pessoal. Se cuidem nessa pandemia, usem máscara, álcool, gel, água e sabão. Todo cuidado é pouco, né? E vamos então nos preservar para que a gente possa voltar à nossa normalidade, ou à nossa nova normalidade que virá o mais breve possível. Gostaria muito de ter encontrado a todos vocês pessoalmente. Infelizmente, nesse momento não é possível. Eu peço desculpas por qualquer falha nos vídeos, no material, nas aulas. A gente está se adaptando, a gente está buscando aprimorar, tá? Mas nós temos os canais de comunicação com a escola e eu espero que vocês aproveitem da melhor maneira possível este material, certo? Bons estudos para vocês e muito sucesso a todos. Um grande beijo no coração.